Descrevendo a si mesmo. Elementos da descrição pessoal e física. Elementos linguísticos característicos desse tipo de texto. Hello guys, welcome to our class on writing. Today we are going to describe ourselves. Are you ready? Hope so! Modo de organização discursivo descritivo. A descrição de pessoas. Gostaria de começar a aula de hoje contando um caso que aconteceu com uma amiga minha, que estava à procura de um grande amor. Ela se cadastrou em um site de relacionamentos e começou a buscar perfis de homens que lhe atraíssem. Ela estava quase desistindo quando encontrou essa descrição. My name is Jim. I'm 34 years old and I'm looking for a nice and caring woman to have a peaceful relationship with. I have brown eyes, brown hair, I wear a beard and a mustache, and my friends know me for my smile. Ao ler a descrição, ela ficou toda animada e resolveu marcar um blind date. Ao encontrar o seu Romeu, ela ficou, digamos, um pouco surpresa. Será que ele mentiu para ela? Vejamos. I have brown eyes, brown hair, I wear a beard and a mustache, and my friends know me for my smile. De fato, ele estava dizendo a verdade o tempo todo. A interpretação que ela fez foi que a levou para um caminho diferente. Bom, mas sabemos que produzimos descrições de nós mesmos em diversos contextos, seja em português ou em inglês. Quando temos que falar de nós mesmos, a maneira que utilizamos para fazê-lo depende bastante do nosso objetivo com essa descrição. Não utilizaremos a mesma linguagem em um site de relacionamentos entre amigos que utilizaríamos para prestar a descrição de nossas atividades acadêmicas em um site de ensaios, por exemplo. Na aula de hoje, nós conversaremos a respeito dos diversos tipos de texto que produzimos, descrições de nós mesmos nos diversos contextos. Aprenderemos e revisaremos algumas expressões úteis para produzir esse tipo de texto e aprenderemos uma técnica que nos auxiliará a planejar a nossa escrita. Descrição objetiva versus descrição subjetiva. Observe o texto a seguir e tente responder as seguintes perguntas a seu respeito. Onde você encontraria um texto como esse? O registro utilizado é formal ou informal? Qual o objetivo do autor a escrever um texto como esse? Prontos? Let's go! My name is Clara Rossini and I was born in 1980 in Rome, Italy. I live in Rome and work as a journalist. Most times I'm happy about my job, but all of it is often tiring. I live with my best friend Anna, and we share some common hobbies, such as knitting, watching corny soap operas, and listening to Italian music. We seldom go out, but all in all, we enjoy dancing with strangers. Onde você esperaria encontrar um texto desse tipo? Se você respondeu em um site de relacionamentos, está correto. Em sites como Orkut, MySpace, Twitter, as pessoas produzem esse tipo de texto a fim de reencontrarem pessoas que já a conhecem ou encontrar pessoas novas, com algo em comum. Você já deve ter ouvido falar em comunidades virtuais que se unem em torno de um interesse comum, certo? Agora, examinemos o texto com um pouco mais de detalhamento, para compreendermos de que maneira as informações foram expressas. Name. My name is Clara Rossini. Place of birth, in Rome, Italy. Date of birth, 1980. Place of residence, I live in Rome. Occupation, I work as a journalist. Hobbies, such as knitting, watching corny soap operas, and listening to Italian music. We seldom go out, but all in all, we enjoy dancing with strangers. Então você percebeu que alguns tipos de dados são expressos nesse tipo de texto, como nome, data de nascimento, lugar de nascimento e hobbies. Agora, será que a gente sempre fala desses dados da mesma maneira? Vejamos. Convenções linguísticas locais. A linguagem politicamente correta. Entretanto, ao produzirmos um texto de descrição de nós mesmos, é importante que observemos algumas características de linguagem que podem tornar o nosso texto mais sofisticado.
Com certeza, você já deve ter ouvido falar em politically correct language. Apesar de hoje muito do politicamente correto parecer um pouco exagerado, como as utilizações do vertically challenged para short e aesthetically challenged para ugly, toda discussão a respeito do que é dizível ou não em certos contextos e o que pode ser ofensivo ou não está na base do nascimento do politically correct. Nos anos 60, em que o Civil Rights Movement ganhou força nos Estados Unidos e a sociedade voltou seus olhos para de que forma as minorias eram representadas nos discursos da mídia, surgiu então a discussão a respeito do que seria dizível ou não. Essas observações levaram à contestação de uma série de estereótipos que estavam muito arraigados no discurso ocidental de forma geral. Para termos uma ideia do que esse questionamento nos ajudou a transformar, basta compararmos um filme ou programa de televisão, digamos, dos anos 80 a um da atualidade. Nós provavelmente o consideraremos um tanto quanto preconceituoso, claro, o do passado. Esse movimento do politically correct busca contemplar as características individuais, ao invés de encaixar pessoas em estereótipos ou tipos, evitando assim as generalizações e utilizações de expressões preconceituosas. A seguir, nós apresentaremos alguns exemplos de biased language, que é a linguagem tendenciosa, e politically correct language. Será que você consegue associar os pares biased e politically correct? Vamos lá. Biased language. Blind, mankind, policeman, salesman, foreman. Politically correct. Humanity, sales representative, police officer, supervisor. Hard of seeing. Conseguiu? Vamos conferir? Biased language. Blind, politically correct, hard of seeing, mankind, humanity, policeman, police officer, salesman, sales representative, foreman, supervisor. Além de questões relacionadas a descrições de certas características, a referência pronominal também passou a ser questionada a partir da criação do politically correct. Observe. If a person needs help, he must ring the bell. Observe que o pronome he se refere apenas a elementos masculinos, o que geraria um efeito de um discurso um pouco machista. De que maneira nós poderíamos torná-lo mais politically correct? If a person needs help, he must ring the bell. If a person needs help, he must ring the bell. If a person needs help, she or he must ring the bell. Or, if a person needs help, they must ring the bell. She or he são referências genéricas, assim como they. Vamos tentar fazer o mesmo com as frases a seguir? A person must know his rights. A person must know her or his rights. A person must know their rights. Every student must keep his belongings in a safe place. Every student must keep his or her belongings in a safe place. Every student must keep their belongings in a safe place. In this company, every employee must own his own computer. In this company, every employee must own his or her own computer. In this company, every employee must own their own computer. Every teacher has learned from those who preceded him. Every teacher has learned from those who preceded him or her. Every teacher has learned from those who preceded them. Portanto, podemos evitar a linguagem tendenciosa por meio de opções por palavras com menor grau de preconceito e pela escolha de referências pronominais não excludentes. Agora que já tratamos de alguns elementos genéricos de linguagem, vamos observar algumas características de gêneros textuais específicos em que produzimos descrições.
Descrições em sites de relacionamento. Muitos de nós já entramos em sites de relacionamento para realizarmos diversas atividades. Manter contato com pessoas que conhecemos, conhecer pessoas novas por interesses comuns e algumas pessoas até entram nesse tipo de site para espionar os amigos ou namorados. O primeiro passo ao entrarmos nesse tipo de site é a produção do nosso profile, no qual fornecemos alguns dados e uma curta descrição de nós mesmos. Utilizando seu conhecimento a respeito desse tipo de texto, selecione o tipo de informação que você esperaria encontrar em um profile dessa natureza. Então, quais dados entram nesse tipo de descrição? Name, research skills, nationality, address, email, favorite sports, favorite movies, work experience and publications. Vamos conferir sua resposta? Let's go! Name, nationality, address, email, favorite sports, favorite movies. Que tipo de leitor você imagina que está projetado nesse tipo de texto? Um leitor de características mais formais ou mais informais? Observe o texto a seguir e responda. My name is Jack and I'm 23. I'm a Libra. I'm Australian and I live in Melbourne. Currently single. Like going out dancing and having a good time with my friends. I support the Newcastle Jets. Never miss a match. I'm currently working at a marketing agency. I like action movies and Bruce Lee style movies with lots of flying people. A partir da leitura desse texto, podemos perceber que ele pressupõe um leitor de caráter mais informal, com menos preocupação com a regra padrão da língua. Observe que o texto apresenta várias contrações. My name's Jack and I'm 23, I'm a Libra. Também podemos perceber que nem sempre o texto está de acordo com as regras padrão da língua. Veja. I'm Australian and live in Melbourne. Currently single, like going out dancing and having a good time. I support the Newcastle Jets, never miss a match. Veja que nem todas as orações que acabamos de destacar possuem um sujeito expresso, como é regra padrão na língua inglesa. Também podemos perceber pelo tipo de conteúdo que se trata de uma descrição de cunho mais subjetivo e que visa a construção de um leitor um pouco mais próximo. Descrições em sites de busca de emprego. Já quando vamos nos inscrever em um site de emprego, não selecionamos a informação da mesma maneira, não é? Nem nos apresentamos ao leitor da mesma forma que o fazemos em um site de relacionamento. Quais destas características você esperaria encontrar em uma descrição de um site de emprego? Name, research skills, nationality, address, email, favorite sports, favorite movies, work experience, publications. Vamos ver se você acertou? Vamos lá. Name, nationality, address, email, favorite sports, favorite movies, work experience, publications. Observe que, apesar de este tipo de texto apresentar algumas características em comum com o anterior, elas nos são apresentadas de maneira diferente. Observe o meu perfil em um site dessa natureza. Current, graduate student at FEFELESH USP, past, English teacher at Escola Baquita, teacher at IASIG, education, Universidade de São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Connections, 23 connections. Industry, Education Management. Observe que a linguagem é apresentada de maneira bastante direta, de forma a construir um lugar de maior objetividade, de maior seriedade. Vamos praticar um pouco mais esse tipo de produção? Observe os dados e os associe ao lugar apropriado. Personal information, objective, personal, experience, education, a position as a management consultant in which I can apply my experience in consulting and marketing. University of Illinois, Urbana, Illinois, BA Business, 1989. Mason Management Services, Phoenix, Arizona.
Senior Management Consultant, 1998, present. A motivated, team-oriented management professional with more than 10 years of experience in business consulting. Tim Ferriss, 334 Mount Auto Road, Phoenix, Arizona, 34218 532 599 3809. Vamos conferir se você identificou os dados? Lá vai a nossa resposta. Personal Information, Tim Ferriss, 334 Mount Auto Road, Phoenix, Arizona, 34218 532 599 3809. Objective: a position as a management consultant in which I can apply my experience in consulting and marketing. Personal: a motivated, team-oriented management professional with more than 10 years of experience in business consulting. Experience: Mason Management Services, Phoenix, Arizona. Senior Management Consultant, 1998, present. Education: University of Illinois, Urbana, Illinois, BA, Business, 1989. Observe o quão diferente essa descrição é da outra que apresentamos no exemplo anterior. Será que em currículos acadêmicos a linguagem e o tipo de texto será mais aproximado deste ou do primeiro texto? Vejamos. Descrições em currículos acadêmicos. Observe o texto que retiramos do site Free Resume Samples, que é um site de exemplos de currículos para auxiliar os profissionais a redigirem os seus currículos. E tente descobrir a qual ele mais se assemelha. Observe neste currículo o item Awards. Rhodes Scholar, 1988 to 1990. Awarded 2 years of postgraduate study at Oxford University. Pursued the Master of Philosophy in Social Sciences. Jean Landis Award for Outstanding Teaching, 1995 and 1997. Selected by the student body of York College. Veja, nós não encontramos este campo em nenhum dos outros textos. Existe mais algum que você considera exclusivo desse tipo de texto? Vejamos. Veja o item Selected Publications. Building More Prisons, Retribution or Rehabilitation. American Journal of Sociology, Worthington Press, June 1995. Big Mac Nation, published in the Globalization Reader, Bretton Woods Press, August 1997. Observe que, apesar do currículo acadêmico se aproximar do currículo de busca de emprego, ele tem algumas seções a mais, que geralmente não encontramos em currículos comuns. Mas e que outro tipo de texto pode nos apresentar descrições de nós mesmos? Vejamos. Descrições em textos literários. Falemos agora de descrições em textos literários. Em que contextos podemos encontrar alguém que descreve a si mesmo em textos literários? Essa pergunta gera muita discussão no meio acadêmico e muitos autores da análise literária a debatem com apontamentos para diversos lugares. Entretanto, de forma geral, podemos considerar, para nossos fins, que em textos literários esse tipo de descrição ocorre quando o autor coloca-se no texto ou um personagem narrador apresenta-se ao leitor. Observe as descrições a seguir e selecione quais correspondem às formas mencionadas. I was bound apprentice to Mr. James Bate, a surgeon in London, and my father now and then sending me small sums of money. I laid them out in learning navigation. Useful to those who intended to travel, as I always believed it would be some time or other my fortune to do. Vamos à segunda descrição. The bellman, who was almost morbidly sensitive about appearance, used to have the bowsprit unshipped once or twice a week to be revarnished. Vejamos agora a última descrição.
3 times a day for many months I had witnessed this performance, but custom had not reconciled my mind to it. On the contrary, from day to day I had become more irritable at the sight, and my conscience swelled nightly within me at the thought that I had lacked the courage to protest. Quais desses textos se referem à descrição de si? Exatamente, o A e o C. De que maneira podemos notar isso? Tanto no texto A quanto no texto C, podemos observar o emprego da primeira pessoa I em I was bound apprentice to Mr. James Bate e I had witnessed this performance. Em outras partes também. Veja que os textos também se referem a sentimentos e pensamentos dos enunciadores. I always believed it would be some time or other my fortune to do. Ele narra suas crenças e seus sentimentos, que são informações de caráter mais subjetivo, diferente dos textos que vimos anteriormente. Então, de forma geral, podemos dizer que os textos que produzimos para sites de relacionamento e textos literários apresentaram até então características mais subjetivas, enquanto que os textos que produzimos para currículos acadêmicos e para busca de emprego oferecem características mais objetivas. Características linguísticas da descrição de pessoas. Na aula de hoje, focaremos nosso olhar em 2 aspectos da descrição de pessoas. A descrição de estados, características, hábitos e preferências, e também a descrição de atividades em progresso. Description of processes. Para tal, faremos uso de 2 tempos verbais em inglês, os quais observaremos com um pouco mais de detalhamento. O present simple e o present continuous. Present continuous. Ao descrevermos uma ação em progresso no momento da fala, nos utilizamos do present continuous. Observe o exemplo a seguir. I'm currently working at a marketing agency. She's taking her major in music. My brother is working with web design. A fim de atentarmos para a estrutura básica desse tempo verbal, vamos tentar organizar as seguintes sentenças. Writing book, I'm writing a book. Germany, moment, at, working, she's, the, in. She's working in Germany at the moment. For, answer, waiting, I'm, your. I'm waiting for your answer. Portanto, como você pode notar nas frases que acabamos de organizar, a sequência que geralmente temos para o present continuous na afirmativa é o sujeito mais o verbo be e o main verb com ing. Também podemos utilizar esse tempo verbal para nos referirmos a planos a serem realizados em um futuro próximo. Veja, we are visiting Europe next year. My parents are moving to LA next month. Agora, como construímos a forma negativa do present continuous? Observe os exemplos a seguir e tente encontrar o que eles têm em comum. I'm not writing a book. She's not working in Germany at the moment. I'm not waiting for your answer. A adição do not após o verbo be caracteriza a forma negativa do present continuous. Mas enquanto a forma interrogativa, qual dos exemplos a seguir lhe parece mais apropriado? She's working in Germany at the moment. Working she's in Germany at the moment. At the moment she's working in Germany. Is she working in Germany at the moment? Se você escolheu a última opção, já está fera no present continuous. Para construirmos a forma interrogativa desse tempo verbal, deslocamos o verbo be para o início da pergunta. Vamos fazer o mesmo com os outros 2 exemplos? I'm writing a book. Am I writing a book? We're visiting Europe next year. Are we visiting Europe next year? Desta maneira, podemos resumir as características formais do present continuous da seguinte forma. Affirmative. I am writing a book. Subject plus be plus main verb with ing plus complement.
Negative. I am not writing a book. Subject plus be plus not plus main verb and ing plus complement. Interrogative. Am I writing a book? Be plus subject plus main verb and ing plus complement. Mas e para nos expressarmos quanto à descrição de estados, características, hábitos e preferências? É o que veremos adiante. Present Simple. Vejamos de que maneira a descrição de estados, características, hábitos e preferências foram expressas nos exemplos já dados. I have brown eyes, brown hair, I wear a beard and a mustache, and my friends know me for my smile. I live in Rome and work as a journalist. We seldom go out, but all in all we enjoy dancing with strangers. I support the Newcastle Jets, never miss a match. Para expressarmos essas ideias, nos utilizamos do Simple Present, que é construído com a utilização da forma básica dos verbos, sem o to. Esse tempo verbal apresenta uma singularidade com relação ao uso da terceira pessoa do singular. Veja os exemplos. I like bananas. She likes bananas. I read one book a day. She reads one book a day. We go to school by car. Martin goes to school on foot. Você já deve ter notado o acréscimo do S ou ES ao final do verbo. Para construirmos a forma negativa do present simple, basta acrescentar o do plus not or don't. Observe. I don't like bananas. We don't go to school by car. I don't read a book a day. Também é importante notar que na terceira pessoa do singular, he, she and it, há uma pequena alteração. Observe. She doesn't like bananas. She doesn't read one book a year. Martin doesn't go to school on foot. E a forma interrogativa? Como faremos a forma interrogativa para o simple present? Observe os exemplos a seguir. Do you like bananas? Do you read books every day? Does Martin go to school by bus? Na forma interrogativa, o verbo auxiliar do ou does vai para a frente do sujeito. Assim, temos que Affirmative. I like bananas. Subject plus main verb plus complement. Negative. I don't like bananas. Subject plus auxiliary verb plus not plus main verb plus complement. Interrogative. Do you like bananas? Auxiliary verb plus subject plus main verb plus complement. Mas você deve estar se perguntando, Bianca, onde colocamos as question words como what, where, how, who, when, which, how often, how old? Encontre as respostas para as perguntas a seguir e observe de que forma incluímos essas expressões em nossas questões. Question. What's your name? Where are you from? How old are you? When's your birthday? Answer. I'm 23. It's on May 12th. It's Jane. I'm from Japan. Vamos conferir seu trabalho? Let's go. What's your name? It's Jane. Where are you from? I'm from Japan. How old are you? I'm 23. When's your birthday? It's on May 12th. Easy, isn't it? Elas sempre iniciam a pergunta. Very good. Agora aprenderemos algumas palavras e expressões úteis para construirmos as nossas descrições. Useful language. Agora, você terá a chance de praticar palavras relacionadas a características pessoais ou aprender novas palavras para utilizar em suas descrições. Let's go! Expressing physical characteristics. Study hint. Estudar palavras em pares de antônimos, opposites, é uma boa estratégia que pode ajudá-lo a lembrar de mais palavras quando você estiver estudando. Vejamos como que você pode viabilizar a study hint na sua hora de estudo. Veja os exemplos.
Fat, overweight, thin. Tall, short. Beautiful, ugly, unattractive. Usage. He's tall, thin, and a bit unattractive. Vamos agora às características físicas. Hair color, black, preto. Fair, light, claro. Dark, escuro. Red, vermelho. Gray, grisalho. Light brown, castanho claro. Blonde, loiro. White, branco. Length, long, longo. Short, curto. Medium length, médio. Shoulder length, altura do ombro. Texture, curly, encaracolado. Straight, liso. Wavy, ondulado. Bald, careca. Usage. Madonna has long, wavy, blonde hair. Eye color. Blue, azul. Green, verde. Brown, castanho. Dark brown, castanho escuro. Hazel, cor de mel. Usage. My brother has blue eyes, but I have green eyes. Expressing psychological characteristics. A seguir, para tratar de características psicológicas, realizaremos uma atividade prática para você associar os pares de opposite a seus pares em português. Let's go? Hardworking, lazy. Careful, careless. Nice, boring. Cheerful, dull. Generous, stingy. Reliable, unreliable. Kind, unkind. Polite, rude. Alegre, triste. Cortês, rude. Generoso, avarento. Gentil, indelicado. Trabalhador, preguiçoso. Cuidadoso, descuidado. Confiável, não confiável. Legal, chato ou irritante. Hardworking, lazy. Trabalhador, preguiçoso. Careful, careless. Cuidadoso, descuidado. Nice, boring. Legal, chato ou irritante. Cheerful, dull. Alegre, triste. Generous, stingy. Generoso, avarento. Reliable, unreliable. Confiável, não confiável. Kind, unkind. Gentil, indelicado. Polite, rude. Cortês, rude. Agora que você já aprendeu e revisou muitas palavras novas para utilizar em suas descrições de si, que tal trabalharmos com mais uma estratégia de escrita? Writing Strategy. Outlining. Ao preparar um desenho, um ilustrador frequentemente começa com um esboço de sua obra. Ao planejar uma construção, um arquiteto deve começar com um esboço. Pensando nisso, podemos também, ao escrever um texto, iniciar com um esboço de nossas ideias. A utilidade desse tipo de estratégia é que ela nos permite ter uma ideia geral de como os elementos vão se encaixar, ou não, em nosso texto. Se a ordem de exposição vai valorizar os aspectos que achamos mais importantes e se o texto final terá uma linha lógica de argumentação reconhecível.
Assim, desenharmos um esboço de nosso texto pode ser uma estratégia muito útil para o prevermos antes de começarmos. Imaginemos que decidamos produzir um currículo acadêmico. Sabemos que as seções que podem estar em nosso currículo são Contact Information, Education, Honors and Awards, Teaching Experience, Research Skills, Statistical and Computer Experience, Professional Experience, Grants Awarded, Publications, Conferences, Presentations, Professional Activities, Professional Affiliations, Research Interests, Teaching Interests and References. Essa foi, então, a minha primeira outline, mas ao analisar a ordem das informações, eu percebi que algo estava um pouco estranho. Então, decidi realizar a seguinte alteração: Contact Information, Education, Professional Activities, Professional Affiliations, Languages. É usual que os contatos apareçam no começo do texto e as referências usualmente ao final. A partir daí, podemos construir nosso texto agrupando as informações da maneira que acharmos mais adequada. No meu caso, o outline ficou da forma que vocês acabaram de ver. Esse outline me deu a chance de escrever um texto mais organizado, mais coerente e que mostrasse as informações de uma forma mais atraente para quem o fosse ler. Espero que vocês se utilizem bastante do outlining ao escrever os textos. Thank you very much! A nossa primeira dica de estudo de hoje é o site EnglishClub.com. Aqui você tem uma variedade imensa de recursos a serem utilizados, mas nosso foco hoje é aqui em Grammar, onde você poderá praticar uma série de atividades e, recorrendo ao que aprendemos na aula de hoje, você pode fazer estes 2 quiz aqui no final da página, o Present Simple e o Present Continuous, para você praticar um pouco mais do que fizemos hoje. Certo? Essa é a nossa primeira dica. A segunda, aqui no site grammarccomnet.edu, é o Guide to Grammar and Writing, um site também muito rico que traz mais dicas sobre Unbiased Language para você. Veja como acessar. Você vem aqui em Word e Sentence Level, no menu de rolagem e clica em Unbiased Language. Ele vai redirecioná-lo a uma página contendo uma série de dicas de como evitar Biased Language, inclusive uma lista de palavras que é legal você pensar 2 vezes antes de usar. Essa aí é a nossa segunda dica de estudo para hoje. E a terceira é a parte de Job Search do About.com, que é um portal muito famoso americano que traz dicas de diversos assuntos. Na parte de Job Search, você tem uma série de links a respeito de como procurar emprego, como escrever currículos de trabalho e currículos acadêmicos e como colocar em prática o que você acabou de aprender. I hope you've enjoyed the hints. Bye bye and see you later!